Estamos de volta com o Direito na TV, conversando hoje com o professor Rafael Matos sobre o jornalista, a repercussão da sua atividade dentro do mundo jurídico, né, quais são as consequências, a questão ética, a questão da verdade. Professor Rafael, nós falamos no bloco anterior um pouco sobre a questão ética, né, da postura ética, mas existe um código hoje de conduta ética para o jornalismo? Isso é posto através de lei? Como é que é essa questão? Bom, a profissão de jornalista, ela tem o seu código de ética profissional, é uma profissão que é regulamentada, e até 2 anos atrás tínhamos dentro da regulamentação a exigência do diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. Essa é uma questão que ainda não chegou à sua verdade final, ela naquele processo está definida, mas existe uma PEC novamente circulando no Senado para que essa exigência volte a ser tomada como lei. E a profissão tem o seu código de ética profissional, era regida também até um pouco tempo atrás pela lei de imprensa, que foi também revogada, e que era uma lei que se argumentava que por ter sido uma lei implantada nos anos 60, em época de ditadura, também era uma situação que não deveria mais permanecer. Também existem algumas dúvidas e questionamentos sobre isso e opiniões sobre esse assunto, mas hoje nós estamos sujeitos ao Código Civil. Então, além do nosso código de ética profissional, que um possível desvio de conduta pode ser avaliado, mas é muito subjetivo, porque nós não temos um conselho federal de jornalistas. Alguns jornalistas são filiados a um sindicato dos jornalistas, mas esse sindicato não tem o poder de revogar o registro profissional de alguém ou dessa forma. O mercado é que acaba muitas vezes excluindo esse profissional antiético ou que trabalha fora da conduta. O problema, na verdade, professor Fábio, é que a grande maioria também desconhece os itens do Código de Ética Profissional dos jornalistas e muitas vezes acha que está trabalhando dentro do que ele considera normal e às vezes vai perceber que tem alguns pequenos desvios de conduta. Professor, para a gente explicar para o nosso telespectador alguns exemplos de condutas que não estariam enquadradas nesse comportamento ético aí do profissional. Bom, professor, eu vou dar um exemplo aqui que é atual, e as pessoas podem considerar muitas vezes normal, mas não é. Que é, por exemplo, o favor. Com a internet, a gente tem aí, por exemplo, a proliferação de blogs sobre os mais diversos assuntos e aí definidos, né, especializados. E vamos dar um exemplo aqui de quem possui um blog que faz críticas ou avalia, dá opinião sobre produtos tecnológicos. E ele passa a receber aparelhos ou produtos, brindes das empresas, com recomendação de que, olha, quem sabe você fala do meu produto e faz uma crítica positiva ao meu produto, ou ele mesmo vai ganhar uma viagem, um acesso a um congresso para poder fazer uma crítica construtiva ou positiva a partir daquele determinado assunto. É um desvio de conduta, de ética. O profissional pode receber o aparelho para fazer uma crítica sobre ele? Pode. A conduta correta é fazer a sua crítica e dando a sua opinião, se é bom ou ruim, e devolver o aparelho. Não tomar aquilo como um brinde pessoal. Fazer uma viagem, né, e realizar uma reportagem de turismo e não contar para ninguém que aquela viagem foi paga por uma agência de viagem ou por um próprio governo, muitas vezes costuma fazer esse tipo de programa para incentivar roteiros turísticos. Isso precisa ser informado ao leitor, ao telespectador, ao rádio ouvinte, que aquelas despesas não foram pagas pelo jornalista. Então, são situações que, consideradas normais, o jornalista entrar de graça em todos os lugares, eu não considero normal, eu preciso entrar de graça nos lugares onde eu vou trabalhar. E se eu vou fazer crítica de teatro, não tem por que não ter acesso aos teatros para poder fazer o meu trabalho. Agora eu vou me divertir, eu vou assistir a peça e não vou trabalhar. Aí tem que pagar ingresso. Eu trabalhei muito tempo com empresa esportiva, inclusive dentro da categoria existia essa discussão. O dia que eu não estou trabalhando, eu tinha que pagar meu ingresso. E alguns colegas achavam que não. Mas você vai no jogo, porque se eu vou falar do jogo, então eu estou trabalhando. Se eu não estou trabalhando, eu tenho que pagar ingresso. Então, existe essa confusão muitas vezes do que acha
que se acha que é normal, mas é, na minha opinião, um desvio de conduta, um desvio ético. Essa questão, professor Rafael, acho que talvez um ano atrás, um editorial da revista Época, né, o editor-chefe estava questionando no editorial muito essa questão, né, do compromisso jornalístico, né, com essa verdade, com essa veracidade dentro dos padrões éticos, e alguns blogs que possuem essa ideia de uma crítica que estaria próximo do jornalismo e não da publicidade, né, manifestando opiniões que deixam transparecer que seria uma opinião crítica jornalística, né? E na verdade por trás às vezes estava uma publicidade, né, travestida. E as próprias pessoas acham que porque recebeu um brinde ou que pode falar, que tem o compromisso de falar bem porque ganhou aquele presente. E realmente a conduta profissional, e isso é o que todo mundo pode escrever, e aí que entra também outra confusão com respeito ao exercício da profissão. Então, todas as pessoas têm a sua liberdade de expressão, podem escrever um artigo para um jornal, podiam escrever suas cartas, podem hoje manter o seu blog na internet, e para isso não precisa ser jornalista. Agora, o jornalista que tem o compromisso com o seu código de ética profissional, tem um compromisso com a apuração, com as técnicas de apuração das notícias de reportagem, técnicas de como escrever, esse sim é o profissional que deveria ser habilitado e precisaria, na minha opinião, de ter, além do registro profissional, ter a capacitação técnica e intelectual devida para o exercício de uma profissão tão importante. Professor Rafael, a nossa conversa aqui está excelente. O programa está terminando, mas com certeza a gente tem que retomar essa conversa, né, até por uma pendência que a gente deixou, né, discutir talvez um pouco esses efeitos, a repercussão jurídica, né, dos atos da mídia, dos jornalistas e assim por diante. Né, e vou aí propor uma nova agenda aí para a gente estar passando isso para o nosso telespectador, né, conversando sobre aí sim as consequências jurídicas desses atos. Né, por quê? Porque a prática de um ato que gera, por exemplo, dano moral, vai gerar da mesma forma e com maior repercussão se foi um jornalista que fez, né, em algo que não verificou de forma adequada, inseriu um nome, uma imagem, né, o direito de imagem, outra questão aí que é importante ser debatida. Né, então, fica o convite para uma próxima vinda aqui no programa Direito na TV, né, e com isso a gente encerra esse bate-papo. Muito obrigado pela presença, Obrigado, professor. Fábio, muito prazer. Você disse que as discussões são importantes e discussões que os jornalistas realmente precisam se ambientar muito mais, se preparar muito mais, porque muitas vezes realmente os profissionais não estão preparados e acostumados com essas discussões. Fica com a nossa programação. Até mais.